Então, vamos lá, né, galera? Na aula passada, então, a gente falou um pouquinho sobre a calorimetria, né? Calor sensível, fez alguns exercícios. Então, a gente. Questão número um. Questão número um, a gente já fez. Questão número dois, a gente já fez, né? Questões que envolvem potência e calor sensível. Questão número 3 a gente fez também. Vamos para a questão número 4, então. A questão número 4 também é uma questãozinha de potência, envolvendo calor sensível, só para a gente relembrar. Então, vamos lá. A questão fala o seguinte. Um chuveiro elétrico de potência 4,2 vezes 10 a 3 watts é usado para aquecer 100 gramas de água por segundo. Então, a cada segundo, né, fornece aquela potência ali. O calor específico da água é 4,2 joules por grama grau Celsius. Despreze a perda de calor para o ambiente. Se a temperatura da entrada do chuveiro é de 23 graus Celsius, então isso daqui é a temperatura inicial, né? Qual a temperatura de saída? Ele quer saber a temperatura final. Então, vamos separar os dados aqui do problema. Ele deu potência 4,2 vezes 10 ao cubo. Ele deu a massa da água que está sendo aquecida, 100 gramas. Por segundo, então, a cada 1 segundo, né? Tá dando tempo. Calor específico da água, 4,2 joules por grama grau Celsius. Então, observe. Fala, professora, mas o calor específico da água não é 1? Então, é 1 caloria por grama grau Celsius. Nesse caso, ele está dando a unidade do calor específico em joule. Então, a gente sabe que 1 caloria é igual a 4,2 joules. Então, por isso que é esse valor aí. E a temperatura inicial, temperatura de entrada, é de 23 graus Celsius. Ele está querendo saber a temperatura de saída. Bem, primeiro eu vou tirar essa potência aqui para facilitar, porque nada mais está em potência. Então, 4,2 vezes 10 ao cubo, 10 ao cubo é 1.000, né? Então, 4,2 vezes 1.000 vai dar 4.200 watts. Lembrando que o watts é a mesma coisa que joule por segundo. Então, se o calor específico está em joule, eu não preciso converter potência, não preciso converter ninguém. Tá todo mundo bonitinho, segundo, grama, nada precisa ser convertido. Lembrando que potência é igual a quantidade de calor dividido pelo tempo. E ainda que quantidade de calor, né, não tem mudança de fase, a gente não está trabalhando com mudança de fase ainda, então é só o calor sensível. É M vezes C vezes delta Tsão, que é a variação de temperatura. Então, eu posso dizer que potência é igual a M vezes C vezes variação de temperatura dividida por delta Tzinho, que é a variação do tempo. Substituindo os valores agora. Potência. Professora, Oi. então a gente tendo o valor da potência em watts, não precisa ter nenhuma conversão para joule. Não, aí depende. Depende da unidade do calor específico. Tá. Como nesse caso o calor específico está em joule, eu não preciso converter. A gente fez uma questão anterior que a potência estava em watts, mas o calor específico estava em caloria por grama grau Celsius. Então, eu peguei e transformei essa potência de watts, né, que é joule por segundo, para caloria por segundo. Foi só dividir por 4. Então, você Beleza. tem que olhar as unidades se elas estão compatíveis, entendeu? Sim, sim. A massa, 100. Calor específico, 4,2. Variação de temperatura, eu não sei. Eu vou achar a variação de temperatura para achar depois a temperatura final. Dividido pelo tempo, que é 1.
Então, 4.200. Esse 1 aqui, né, dividido por 1 vai dar 420 mesmo, vezes ΔT. Faço 420 dividindo. Então, 4.200 dividido por 420. Então, eu tenho que minha variação de temperatura é de 10 graus Celsius. Mas não foi isso que ele pediu, né? Ele pediu a temperatura final. Mas a gente sabe que variação de temperatura é igual à temperatura final menos a temperatura inicial. Variação de temperatura é 10. Temperatura final eu não sei. Temperatura inicial é 23. Ele me deu aqui, ó. Então, vou passar o 23 para cá. Somando, eu vou ter que temperatura final é igual a 33 graus Celsius. Dúvidas? Nenhuma? Então, vamos partir para a próxima questão. As próximas questões, a gente vai falar sobre trocas de calor. Então, se eu tenho duas ou mais substâncias com temperaturas diferentes num determinado recipiente, né, onde não há troca de calor com o meio externo, com o meio ambiente, essas duas ou mais substâncias, elas vão trocar calor entre si. Então, elas vão trocar calor até que momento? Elas vão trocar calor até que elas atinjam o equilíbrio térmico, ou seja, até que a temperatura final seja a mesma para todo mundo. Tá? Que é a temperatura do sistema. Todos os corpos que estão ali envolvidos. Então, se eu tenho dois corpos com temperaturas diferentes, o que está com temperatura mais alta vai ceder calor para aquele que está com temperatura mais baixa, né? Então, um está perdendo calor, o outro está ganhando calor. Só que a quantidade de calor que um perde é igual à quantidade de calor que o outro recebe. Ou seja, se eu somar as duas quantidades de calor, a recebida com a perdida, eu vou ter um resultado igual a zero. Por quê? Porque o que uma perdeu, a outra ganhou. Certo? Então, se um perde 2.000 calorias, o outro ganha 2.000 calorias. Então, isso daí vai dar zero, porque uma é positiva, outra é negativa. Quem perdeu tem a quantidade de calor negativa, né? Então, isso vai dar zero. Então, eu posso dizer que a quantidade de calor recebida mais a quantidade de calor cedida é zero. Então, todas as outras questões, né, daqui por diante, a gente vai fazer sobre troca de calor. Então, tem que prestar atenção. Toda vez que a gente misturar substâncias, misturar corpos, né, com temperaturas diferentes, a gente vai fazer essa troca de calor aí. Então, presta atenção. Para descobrir o calor específico por unidade de massa de uma certa substância, misturamos 0,50 kg desta substância a uma temperatura de 80 graus Celsius com 1 kg de água a uma temperatura de 20 graus Celsius. Então, vamos lá. O que eu estou misturando aí? Quem vai trocar calor com quem? A água com a substância. Exatamente, a água com a substância. Então, se eu sei que duas coisas estão trocando calor, eu vou separar os dados dessas duas coisas aqui, ó. Água e a substância, que eu não sei qual é. Tá, então vamos lá. Qual é a massa? Primeiro ele deu a massa da substância. Qual a massa da substância? 0,5 ou 0,50, tanto faz, quilogramas. Qual a temperatura inicial da substância? 80 graus Celsius. Qual é a massa da água? 1 quilograma. E a temperatura inicial da água é 20 graus Celsius. Quando ele fala aqui, ó, a temperatura final do sistema é de 40 graus Celsius. Então, quando essas substâncias trocaram calor,
elas chegaram no equilíbrio térmico, onde a temperatura final foi de 40 graus Celsius. Então, 40 graus Celsius é a temperatura final de todo mundo. Então, a água fica com 40 graus Celsius e a substância também com 40 graus Celsius. O calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Qual será o calor específico dessa substância? Prontinho. Vamos lá. O que eu tenho que fazer? Bem, se eu estou trocando calor aí, como eu disse para vocês, a quantidade de calor que um recebe é igual à quantidade de calor que o outro cede. Então, a quantidade de calor da água mais a quantidade de calor da substância tem que ser igual a zero. Agora, quem cedeu e quem perdeu? Quem cedeu é aquele que tinha temperatura inicial maior. Quem recebeu, aquele que tinha temperatura inicial menor. Mas não faz diferença aí na hora da gente fazer, tá? Porque a gente tá... Só tem que prestar atenção na variação de temperatura. Pelo seguinte, ó, vamos lá. Quantidade de calor. Não tem não tem mudança de fase aqui. Então, a gente só tá trabalhando com calor sensível, né? A água a 20 graus continua sendo água, né, líquida a 40 graus Celsius. A substância, né, continua sendo aqui, tá no mesmo estado físico ali. Então, vamos lá. M vezes C, vezes a variação de temperatura da água, mais massa vezes o calor específico, vezes a variação da temperatura da substância, tem que ser igual a zero. Agora é só substituir. Massa da água. Roberta, a massa está em quilograma e o calor específico está em grama. Pode? Então, nesse caso, se eu passar de quilograma para grama aqui, não vai fazer diferença. Por quê? Porque a gente está igualando a zero. Então, eu vou estar multiplicando todo mundo por 1000, depois eu vou estar dividindo, então não vai fazer diferença. Se a gente está fazendo as continhas lá de potência, né, onde eu não estou igualando a zero, todo mundo tem que estar nas unidades compatíveis, né? Então, eu teria que transformar de quilograma para grama. Aqui eu não preciso, porque eu estou igualando a zero, tá? Então, é só lembrar que as duas massas têm que estar na mesma unidade. Então, massa da água 1, calor específico da água 1. Qual é a variação de temperatura da água, gente? Lembrando que variação de temperatura é a temperatura final menos temperatura inicial. Quanto que dá isso aqui, então? 20. 20. E qual é a variação de temperatura da substância? Menos 40. Exatamente, é a final menos a inicial. Então, pelo menos uma variação de temperatura tem que estar negativa, né? Porque uma substância tem que estar perdendo e o outro ganhando. Então, aqui vai dar menos 40. Substituindo aqui, variação de temperatura da água, 20. Massa da substância, 0,5. Calor específico, não sei. Variação de temperatura da substância, menos 40. Multiplicando. 1 vezes 1 vezes 20, 20. 0,5 vezes C vezes menos 40, dá menos 20C. Né? Multipliquei os números e repeti a letra. Igual a zero. Vou passar esse menos 20C para o outro lado, vai ficar positivo, e vou dividir. Então, 20 dividido por 20. Então, essa substância tem um calor específico de 1 caloria por grama grau Celsius. Se eu perguntasse que substância é essa, o que vocês falariam? Qual a substância que tem calor específico 1 caloria por grama grau Celsius? A água. A água. Dúvidas? Não? Então, vamos continuar. No banheiro de sua casa de Petrópolis, Santos Dumont fez um chuveiro de água quente, tendo álcool por combustível. O calor da chama faz a água entrar em ebulição, subindo para um balde que possui 2 alavancas.
uma para misturar água quente com água fria e outra para abrir o fundo de um balde perfurado como regador de plantas. Assim, ele podia repetir o movimento quantas vezes julgasse necessário, tornando a ducha aquecida um luxo inédito para a época. Considere que um balde de água quente, considere que para um banho quente com o chuveiro descrito, um visitante da casa utiliza 4 kg de água fria a 20 graus Celsius e 2 kg de água quente a 80 graus Celsius. Então, o que ele está misturando? Hein? Qual a mistura aí? Quem vai trocar calor com quem? Água quente com água fria? Isso aí. Então, eu tenho água fria e eu tenho água quente. Então, a água fria vai trocar calor com a água quente. Qual é a massa da água fria? 4 quilos. 4 kg de água fria. Qual a temperatura inicial da água fria? 20 graus. 20 graus Celsius. Qual a massa da água quente? 2 quilos. E qual a temperatura inicial da água quente? 80 Celsius. Sendo o sistema termicamente isolado, ou seja, não troca calor com o meio externo, determina a temperatura da mistura. Então, o que ele quer? Ele quer a temperatura final. De quem? Ué, se é a temperatura final, se é a temperatura da mistura, é a temperatura final de todo mundo. Então, a temperatura de equilíbrio, a temperatura final do sistema é sempre a mesma, né, para todo mundo. Calor específico é uma. Aí ele tá dando 1 quilo. Eita, peraí. 1 quilocaloria por quilograma graus Celsius. 1 quilocaloria por quilograma graus Celsius. Então, tudo direitinho aqui, né? Tá em quilograma, tá em quilograma. O outro não tava, mas também não ia fazer diferença nesse caso, né? Quando igual a zero. E o que ele quer? Temperatura final. Então, vamos lá. Quantidade de calor da água fria mais a quantidade de calor da água quente tem que ser igual a zero. Então, M vezes C vezes a variação de temperatura da água fria, mais M vezes C vezes variação de temperatura da água quente, igual a zero. Roberto, eu não tenho variação de temperatura. Mas eu sei que variação de temperatura é igual a temperatura final menos temperatura inicial. Eu posso achar o ΔT? Não pode achar o ΔT, porque o ΔT da água fria é diferente do ΔT da água quente, porque as temperaturas iniciais são diferentes. Então, eu tenho que fazer o seguinte, quando eu não tiver uma das temperaturas. A massa, 4, calor específico, 1, variação de temperatura da água fria é a temperatura final menos a temperatura inicial que eu tenho, 20. Massa da água quente, 2. Calor específico, 1. Variação de temperatura da água quente é a temperatura final que eu não tenho, menos a temperatura inicial, que é 80. Isso vai dar zero. Dúvidas até aí? Não? Então, eu vou fazer devagar. Primeiro, eu vou multiplicar o que está fora do parênteses, né? Embora seja 1, mas eu vou fazer aqui bem tranquilinho, né? Vou repetir o que está dentro do parênteses. 2 vezes 1, 2. T menos 80. Igual a zero. Não se esqueçam, gente, que a gente precisa fazer a distributiva. O que está fora do parênteses tem que fazer a distributiva com o que está dentro do parênteses. Então, vai ficar 4 vezes T, 4T. 4 vezes menos 20, menos 80. Mais 2 vezes T, 2T. 2 vezes menos 80, menos 160. O que tem a incógnita
eu vou deixar de um lado, né, que é o T, o que não tem eu vou passar para o outro, trocando o sinal. 4T, difícil assim, 4T mais 2T igual a 80, foi para lá positivo, mais 160 foi positivo também. Então, 6T igual a 240. Passo o 6 dividindo, 240 sobre 6, que vai dar 40 graus Celsius de temperatura final de equilíbrio térmico. Dúvidas? Não? Ninguém? É diminuir porque ele pede a temperatura, né? Ele pede a temperatura final, temperatura da Ok. mistura. Aqui ele fala assim: um calorímetro de capacidade térmica desprezível. O que é calorímetro? Calorímetro é um recipiente, né, isolante, que não permite a troca de calor com o meio externo. Se ele tem capacidade térmica desprezível, então o que tiver dentro dele também não vai trocar calor com ele, com o calorímetro. A gente despreza, tá? A troca de calor vai ser muito pequena, então a gente despreza. Quando não desprezar a capacidade térmica do calorímetro, aí ele vai ser um dos materiais, um dos corpos que vai trocar calor, que a gente vai ver no exercício, no último exercício. Então vamos lá. Desprezei a capacidade térmica do calorímetro, não me preocupo com ele. Contendo 500 gramas de água a 20 graus Celsius, é utilizado para a determinação do calor específico de uma barra de liga metálica de 200 gramas, a ser utilizado como fundo de panelas para o cozimento. A água é inicialmente aquecida a 80 graus Celsius, a barra, perdão, e imediatamente colocada dentro do calorímetro, isolado termicamente. Considere o calor específico da água, 1 caloria por grama graus Celsius, que a temperatura de equilíbrio térmico atingida foi de 30 graus Celsius, ele quer o calor específico da barra. Então, primeiro, o que a gente está trocando, o que vai trocar calor aí? Quem é que troca calor com quem? A água é a barra, né? Isso aí. Então, quem troca calor é a água e a barra. Agora vamos separar os dados. Qual é a massa da água? 500, né? Temperatura inicial da água. Tá aqui. Temperatura inicial da água, 20 graus Celsius. Agora, qual é a massa da barra? 200, né? E a temperatura inicial da barra, 80 graus Celsius. Mas o que ele deu? Ele deu o calor específico da barra e ele deu a temperatura de equilíbrio. Então, 30 graus Celsius é a temperatura de quem? Final de quem? Do sistema. Do sistema, de todo mundo. Mesmo ele falando, atingida dentro do calorímetro. Quem está dentro do calorímetro? A água e a barra. Né? Então, a temperatura final do sistema é de 30 graus Celsius. Calor específico da água é 1. E ele quer o calor específico da barra. Prontinho. Antes de começar ali, qual é a variação de temperatura da água? Lembrando 10 que graus. 10 graus. Lembrando que variação de temperatura é sempre final menos inicial, tá? Então, 10 graus. E qual é a variação de temperatura da barra? Menos 50. Isso, 30 menos 80. Então, não pode esquecer que é sempre final menos inicial. Então, menos 50 aí.
Então, vamos lá. A quantidade de calor da água mais a quantidade de calor da barra tem que dar zero. Então, M vezes C vezes variação de temperatura da água, mais M vezes C vezes variação de temperatura da barra, é zero. Só substituir os valores. Massa da água, 500. Calor específico da água, 1. Variação de temperatura da água, 10. Mais massa da barra, 200. Calor específico da barra, não sei. Variação de temperatura da barra, menos 50. 500 vezes 1 vezes 10, 5.000. 200 vezes C vezes menos 50 vai dar menos. Multiplico 200 por 50 e repito o C. Menos 10.000 C igual a zero. Como a incógnita está negativa, eu vou mudar ela de lado. Ah, Roberto, se eu quiser mudar os 5.000, vai ficar menos 10.000 C igual a menos 5.000. Multiplica por menos 1, vai dar no mesmo, né? Menos 10.000 C, passou para cá, ficou 10.000 C. Só dividir agora. Então, o número que está multiplicando a incógnita aqui, fica no denominador, né? Aqui embaixo. Isso aqui vai dar 0,5 calorias por grama grau Celsius. Prontinho. E aí? Dúvidas? Nenhuma? Um recipiente com capacidade térmica desprezível, desprezível de novo. É isolado, é isolado termicamente, contém 25 kg de água a temperatura de 30 graus Celsius. Determine a massa de água a 65 graus Celsius que se deseja despejar no recipiente, que se deve despejar no recipiente, para se obter uma mistura a 40 graus Celsius. Tá misturando o que com o que, gente? Hein? A água na temperatura ambiente e a água a 65. Isso aí. Então, tá misturando água com água. Vou chamar de água 1 e água 2. Água 1 e água 2. Ok. A primeira água tem uma massa de 25 kg e uma temperatura inicial de 30 graus Celsius. A segunda água tem uma massa que eu quero descobrir a uma temperatura inicial de 65 graus Celsius. Qual vai ser a temperatura de equilíbrio térmico? Temperatura final do sistema, então 40 graus Celsius. Então, eu tenho as duas temperaturas, né? Inicial e final. Calor específico da água, mesmo ele não tendo dado, né? A gente sabe que o calor específico da água é 1. 1 caloria por grama grau Celsius. Nas duas, né? Tudo água. Agora me digam, antes da gente jogar na fórmula. Variação de temperatura da água 1. 10 graus. 10. Variação de temperatura da água 2. Menos 25. Menos 25. 25. Menos 25. Isso aí. Então, Q1 mais Q2 igual a zero. MC delta T1 mais MC delta T2 igual a zero. Substituindo. Não preciso trocar de quilograma para grama. Lembrando que a massa que a gente vai achar tem a mesma unidade da massa da água 1, quilograma, tá? Então, 25 vezes 1 vezes 10, mais M vezes 1 vezes menos 25, igual a zero. Multiplicando, 225 vezes 1 vezes 10, 250. M vezes 1 vezes menos 25, menos 25M. Trocando o lado aí.
dividindo 250 por 25, que vai dar 10. 10 o quê? Quilograma. Quilogramas. Muito bem. Prontinho? Próxima. Agora, a gente vai ter 3 coisas. Ele fala assim: no calorímetro ideal, encontram-se 250 gramas de água em equilíbrio térmico a 10 graus Celsius. Tá. Ele está falando que 10 graus Celsius, essa água está em equilíbrio térmico com quem? Com calorímetro? Com calorímetro. Então, a temperatura inicial da água é de 10 graus Celsius, tá? Então, eu tenho uma água com 250 gramas, uma temperatura inicial de 10 graus Celsius. Aí, o que acontece? Dentro desse calorímetro, então, são colocados 2 blocos de metal, um de cobre, de massa 50 gramas a 80 graus Celsius, e o outro com massa 50 gramas, feito de um material sem identificação, a 100 graus Celsius. Então, eu estou misturando água com o cobre e com o material que eu não sei qual é. Então, eu vou botar aqui, ó, separar os 3. Água, cobre e um material que não foi identificado ainda. A massa do cobre tá aqui, de 50 gramas. Temperatura inicial do bloco de cobre, 80 graus Celsius. Mistura com outro material, com massa 50 gramas, com temperatura inicial de 100 graus Celsius. Tá. O sistema estabiliza-se a uma temperatura de 20 graus Celsius. Quem é esse 20 graus Celsius, então, gente? A temperatura final De quem? do sistema. O sistema. Todo mundo. Então, todo mundo finaliza ali com uma temperatura de 20 graus Celsius. Calor específico da água, 1. Calor específico do cobre, 0,0924. Vou botar aqui embaixo, porque senão vai ficar muito apertado ali. Calor específico do material, eu não sei. Agora é só a gente somar as 3 quantidades de calor. Então, vai ficar assim, ó. Quantidade de calor da água, mais quantidade de calor do cobre, mais quantidade de calor desse material, que eu não sei qual é, tem que dar 0. Então, não muda nada, só acrescenta mais um termo. Então, MC delta T da água, mais MC delta T do cobre, mais MC delta T do material, igual a 0. Vou precisar do auxílio de uma calculadora, tá, gente? Massa da água, 250. Calor específico da água, 1. Qual é a variação de temperatura da água, gente? 10 graus. 10. Massa do cobre, 50. Calor específico do cobre, 0,0924. Se ele deu esse número todo, você precisa usar esse número todo. Não pode aproximar, porque é uma questão de marcar. Então, vai precisar desse valor. Mais vezes variação de temperatura do cobre. Menos 60. Menos 60. Meio apertado aqui. Mais massa do material, 50. Calor específico, não sei. Variação de temperatura do material. Menos 20. Menos 80, perdão. Menos 80. 80, né? Menos 80 igual a 0. Igual a 0.
boladinho. 250 vezes 1 vezes 10, 2.500. 50 vezes 0,0924 vezes menos 60 vai dar o quê, gente? Alguém tá fazendo? Menos 277,2. Menos 277,2. Mais não, porque tem um menuzinho ali, né? 50 vezes C vezes 80, vezes menos 80, vai dar menos 4.000 C igual a zero. Vou passar o 4.000 C para lá. Deixar o que não tem incógnita do lado de cá. 277,2 igual a 4.000 C. Diminui para mim. 2.500 menos 277,2. 2.222,8. 2.222,8 igual a 4.000 C. Divide. É 0,5.557. 5,557. Então, olha só, vamos aproximar isso daí para 5,6 calorias por grama grau Celsius. Alternativa C. Prontinho. E aí, gente? Alguma pergunta? A princípio é o que eles fizeram. Então, vamos para a última aí. Essa questão aqui a gente só tem que consertar uma coisinha. Não é um bloco metálico não, tá? Deixa só um bloco de um material não identificado. Então, qual o calor específico deste bloco? Ok, vamos lá. Um calorímetro de capacidade térmica. Então, olha a diferença. Ele não está desprezando o calorímetro. Ele está dando a capacidade térmica do calorímetro. Contém água a 80 graus Celsius. Contém 80 gramas de água a 20 graus Celsius. Então, se a água está contida, né? A água está dentro do calorímetro a 20 graus. A temperatura do calorímetro é a mesma temperatura da água, tá bom? Então, eu tenho calorímetro, eu tenho a água e eu tenho um bloco que foi colocado dentro desse calorímetro com água. O que ele deu do calorímetro? Ele deu a capacidade térmica do calorímetro, ele deu a massa da água e ele deu a temperatura inicial da água. Só que, como eu falei para vocês, a água está dentro do calorímetro. Então, o calorímetro tem a mesma temperatura da água. Depois ele pega um bloco e coloca dentro desse calorímetro. Esse bloco tem massa de 40 gramas e ele está a uma temperatura inicial de 100 graus Celsius. Verificou-se que a temperatura final de equilíbrio térmico, então, temperatura final de todo mundo, 50 graus Celsius. Qual o calor específico desse bloco? Bem, ele não deu o calor específico do calorímetro, calor específico da água. Ele não deu, mas eu sei que é 1. E ele quer o calor específico do bloco. Prontinho, é só a gente substituir agora. Então, eu sei que o calor específico... Eita! Como ele deu a capacidade... Meu Deus do céu! Como ele deu a capacidade térmica do calorímetro, né? Ele não foi desprezado, então ele troca calor. Então vai ficar Q do calorímetro
mais Q da água mais Q do bloco é igual a zero. Então, M vezes C vezes delta T do calorímetro mais M vezes C vezes delta T da água mais M vezes C vezes delta T do bloco igual a zero. Roberta, mas ele não deu nem massa nem calor específico do calorímetro. Mas, gente, nós vimos que capacidade térmica é igual a Q sobre delta Tzão, né? Não faz a menor diferença para a gente aí, já que eu não tenho nem Q nem delta Tzão. Mas ele deu também, a gente viu na aula anterior, que capacidade térmica é igual a massa vezes o calor específico. Então, se o calorímetro MC delta T, se M vezes C é capacidade térmica, eu posso trocar o M vezes C pelo Czão. Entenderam ou não? O produto de massa vezes o calor específico é a capacidade térmica. E quanto vale? 6. 6. 6. Qual é a variação de temperatura do calorímetro? 30. 30. Mais massa da água, 80. Calor específico, 1. Variação de temperatura da água? 30 também. 30 também. Mais massa do bloco, 40. Calor específico, eu não sei. Variação de temperatura do bloco? Menos 50. Menos 50. Igual a zero. 6 vezes 3, 18. Então, 180. 80, 3 vezes 8, 24. Então, 2.400. 40 vezes C vezes menos 50 vai dar menos 2.000 C igual a zero. Vou passar esse 2.000 para lá, né? Para ficar positivo. Vou deixar o que não tem a incógnita do lado esquerdo. 180 mais 2.400, 2.580 igual a 2.000 C. Dividindo. 2.580 dividido por 2.000. Quanto que dá? 1,29 Isso. caloria por grau Celsius. Prontinho. Eu cortei o metal dali, gente, porque esse calor específico está muito alto, está mais alto que o da água. E os metais, geralmente, eles têm calor específico baixo, né? Eles aquecem e eles resfriam muito rápido. Então, esse calor específico aí está muito alto. Por isso que eu cortei o metal daí. Foi uma questãozinha que eu adaptei só para mostrar para vocês essa questão de capacidade térmica. Como eu fiz muito rápido, não deu para ajustar os valores. Mas vamos lá. Dúvidas? Não? Podem colocar presente aí, tá? Por favor, no chat. Na segunda-feira eu vou abrir a lista, a tarefa para vocês. Só que a tarefa ela é composta por dois conteúdos, né? Essa parte que não tem mudança de fase e a outra parte que tem mudança de fase, que a gente vai ver na próxima semana. Mas 5 questões é dessa daqui que eu mostrei para vocês. As outras 5 mudando de fase. Então dá para vocês adiantarem a parte que não muda de fase. Para não ficar tudo para a última hora. Aí eu vou deixar um pouquinho de mais tempo da tarefa, tá? E bom final de semana para todos. Foi um prazer estar com vocês, brincar com vocês. E até a próxima semana. Tchau, professora. Boa semana. Beijinho, tchau. Tchau, professora. Tchau, amor. Bom dia, professora. Bom dia, tchauzinho. Bom final de semana.